Se você assiste a Lady Gaga, provavelmente você sabe que já tá acontecendo. Se você gosta da Lady Gaga, eu gosto da Lady Gaga também, mas nada contra. Só que o que eu vou falar agora aqui é sobre o mover que essas pessoas estão fazendo nisso agora. Se você parar para analisar, tanto de pessoas, eu não vou nem deixar nenhum flash aqui de um vídeo do que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, mas o que eu vou falar é sobre como as pessoas são influenciadas por coisas ridículas. Se você parar para analisar, isso que está acontecendo lá no Rio é uma coisa ligada muito ao inconsciente coletivo, que é o que eu falo aqui no canal. Inconsciente coletivo nada mais é do que muitas pessoas vão para uma direção por conta de um motivo específico, mas não necessariamente aquilo ali realmente é bom para elas e muitas vezes nem é bom para elas, né, mas as pessoas acabam indo por esse caminho. O que que aconteceu ali? Tem um fato ali que aconteceu que eu acho interessante falar aqui para vocês, que é que uma pessoa, né, eu não sei se isso é verdade, sinceramente, eu nem pesquisei, nem vou pesquisar também, vocês digitem aqui no comentário se isso é verdade. Ele fala assim que vendeu um lote da tia ou da avó dele, eu acho, e vai torrar o dinheiro todo nesse show. Então ele vai ficar lá no Copacabana Palace, vai ficar 2 diárias e vai gastar uns R$ 10.000 a diária e depois vai voltar sem nada, né. O que que acontece? Por que eu tô falando disso? Porque muitas pessoas elas se perdem em direções da vida que elas só vão para aquela direção porque outras pessoas estão falando que é certa, ou porque muitas pessoas estão falando que é correto seguir aquilo ali, ou simplesmente ela vê todo mundo indo para aquela direção, aí ela vai para aquela direção. Não quer dizer que é verdade, né, mas a maioria das pessoas fazem isso. E qual que é a questão aqui? A questão é que, muito provavelmente, assim, parecido com essa pessoa aí, que ela tá gastando, sei lá, quase R$ 40.000, ou mais, eu acho que deve ser mais, um lote não deve ser só R$ 40.000, só pra assistir esse show. E aí, será que realmente é interessante? Você pode falar, ela tá fazendo isso por conta do sonho dela, eu sei, mas uma regra que eu falo que muitas pessoas vão cair no arrependimento no futuro é nunca idolatre ninguém. Nunca coloca uma pessoa num pedestal, lá em cima. Tipo, você nunca pode fazer isso, porque quando você faz isso, você se coloca lá embaixo, você simplesmente não existe para sua própria realidade. Você simplesmente acha que aquele artista é um deus, só que ele não é um deus, ele é uma pessoa, só que famosa, conhecida, com uma certa notoriedade, mas não quer dizer que aquela pessoa realmente é tudo aquilo ali só porque ela tem dinheiro, entendeu? Então, o que as pessoas fazem e que estão fazendo nesse movimento da Lady Gaga, que é interessante falar, que a Lady Gaga é um assunto totalmente aleatório, eu nunca queria falar dela aqui, mas eu acho que isso é interessante debater aqui porque faz muito sentido. Inconsciente coletivo, ele é em pequena e grande escala. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente fala inconsciente coletivo, a gente está falando de um coletivo. E quando a gente usa essa palavra coletivo, usando essa palavra inconsciente, geralmente a gente fala para uma grande massa, mas não é grande massa. Eu estou falando de. Pode ser 5, 10 pessoas, pode ser sua família, pode ser uma cidade, entende? Não precisa ser milhões de pessoas, mas uma grande massa ela é influenciada por pessoas que estão à volta, né? Então, se você parar para analisar, o que que uma pessoa é capaz de fazer com o ídolo, né? Que, por exemplo, aquela pessoa lá, Lady Gaga é um deus, é uma deusa, é uma pessoa assim surreal, é um extra-humano, né? Uma pessoa que tem poderes mágicos, entendeu? Só que não é isso, mas ela se ilude com essa realidade. Aí o que que ela faz? Ela faz movimentos na vida onde nunca que ela iria fazer para ela mesma. Ela tá fazendo pela Lady Gaga, ela não tá fazendo para ela, entende? Então, se você analisar e colocar isso na sua vida, porque eu coloquei isso na minha vida e falei, cara, faz muito sentido falar sobre isso porque muitas pessoas vão fazer isso, entendeu? Elas vão colocar o outro num pedestal, vai fazer o que o outro tá falando, e é isso, entendeu? Agora, se você parar para analisar esse movimento que ela fez, que essa pessoa fez, que é um homem, na verdade, ela fez, você acha que ela faria por ela mesma? Com certeza não. Provavelmente ela nem faria, cara, ela nem pensaria 2 vezes em fazer isso. Nunca, nunca, nunca. Agora, para gastar R$ 40.000, R$ 50.000 em um lote pra ir num show, ela faz isso. Mas pra ela mesma ela não faz. Por quê? Porque ela tá colocando a outra pessoa num pedestal. Isso é engraçado, cara, mas isso é uma realidade absurda. Isso daí todo mundo faz em grande e pequena escala, entendeu? Tanto no futebol, quanto artistas de TV, artistas famosos, pessoas super hiper conhecidas, elas sempre vão fazer isso, só que isso fica de alerta, entendeu? Isso fica de alerta. Você não deveria fazer isso por ninguém, a não ser você mesmo, ou pela sua família, pelos seus pais, etc.
Agora, imagina, essa pessoa ela não deve ser tão bem financeiramente para ela precisar desses 40 mil reais só para ir para Lady Gaga. Ela não vai fazer isso. Ela simplesmente fez o quê? Ela gastou, vendeu um imóvel gigantesco para conseguir um show. Mas ela mesmo, por exemplo, ela não tá nem aí se ela vai ficar sem dinheiro, se ela não vai conseguir comer. Cara, ela não fez por ela. Ela fez pelo show, pelo entretenimento. E ficou só por isso. Entende? Então, eu acho que é importante você dar uma olhada agora no seu dia para ver se você está fazendo alguma coisa para você ou se é pelos outros. Então fica a reflexão, não faça nada por idolatria, por Neymar, por quem quer que seja, entendeu? Não faça pelos outros, faça por você, entendeu? Porque quando você para analisar, pessoas pagam, sei lá, 5, 10 mil reais só pra ir num show ou pra ir num jogo de futebol, mas pra ela mesma ela não faz. Ela não vai fazer. Você pode ter certeza que você olha pra pessoa assim, a pessoa tá de chinela, a pessoa tá de. Ela não investe nela, ela investe no outro. Tipo assim, ela investe em outra pessoa, mas ela não investe nela. Por quê? Porque ela não tem valor na percepção dela. Quem tem valor é a outra pessoa, é a outra que tem que ser gastado dinheiro, fundos e sei lá, muito dinheiro, entendeu? Quem tem que investir muito dinheiro em você é só você, né? Quem tem que investir dinheiro em você é você, não na Lady Gaga ou em outra pessoa. Então é isso, cara. Não bota pessoas num pedestal. Acho que esse movimento ele mostra como que a massa, ou seja, a grande maioria das pessoas estão iludidas em fantasias ilusórias da mente, entende? Porque querendo ou não, quando você olha para um artista, você coloca ele num, tipo assim, num pedestal gigantesco, você acha que aquela pessoa é um super ser humano, entendeu? Provavelmente se essa pessoa visse esse artista pessoalmente perto dele, assim, de frente a frente, nunca que ele iria conseguir, ia perder o ar, ia parar de respirar, não ia nem conseguir andar, ia ficar parado, entendeu? Por quê? Porque a pessoa, ela endeusa a outra pessoa. Ela coloca a pessoa como se ela fosse um deus, entendeu? E ela não é. Ela é só um ser humano que caga, deita e dorme. Só que tem um dom artístico, consegue ter notoriedade naquilo, ganha muito dinheiro e muitas pessoas conhecem aquilo. Só. Entendeu? Agora eu já vi relatos de pessoas que vai conversar com um vereador numa cidade de 40 mil habitantes e começa a tremer na frente da pessoa, porque a pessoa é muito poderosa, porque isso daí é mentira, cara. Isso não existe. Isso daí é ilusão, entendeu? Então não faça isso. Não faça isso. Confia em investimentos que você faça ao seu respeito, para você, só para você. Livros, cursos, etc. Agora investir em show de Lady Gaga, velho. Ah, mas é uma memória. Mas e o seu bolso? E sua vida? E sua família? E o restante das coisas? Isso daí que importa mais do que tudo. Entende? É isso que realmente tem que ter investimento. Então é isso. Vou ficando por aqui. Segue firme na Matrix.